Olá, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Vitorino Assunção, mestre e doutor em urbanismo, e nós vamos continuar aqui na nossa disciplina de projeto urbano. Vamos falar agora sobre a multidisciplinaridade de cidades. Vamos estudar a questão multidisciplinar das cidades. Nesta unidade, nós vamos falar sobre cultura e identidade, antropologia urbana, cidade sustentável e cidade do medo. Como é que a gente pode pensar, então, a cidade global de uma forma multidisciplinar? Como é que a gente pode estudar essa cidade global, que a gente tem falado aqui na nossa aula, como de maneira multidisciplinar? Bom, eu vou usar aqui também alguns autores para a gente discutir cidades. Vou falar de alguns arquitetos, vou falar de alguns sociólogos, vou falar de alguns antropólogos para a gente discutir essa cidade contemporânea, discutir essa cidade do século XXI. O primeiro autor que eu vou trabalhar é o João Sete Whittaker Ferreira, que ele é um professor, ele é arquiteto, ele é urbanista, e ele vai apontar questões sobre urbanização nos países subdesenvolvidos, dando um pouco sequência ao que a gente estava falando na unidade anterior, né? Quer dizer, como é que acontece essa urbanização nos países subdesenvolvidos e qual é a consequência disso em função da globalização? Então, a primeira coisa que ele vai falar é que as cidades contemporâneas, inclusive as cidades dos países subdesenvolvidos, dos países em desenvolvimento, são instrumentos de excelência no fenômeno de expansão da economia mundial capitalista, e que, de certa forma, esse movimento acaba se chamando de globalização. Então, como é que a gente pode definir aí uma cidade global, segundo o José Whittaker? Ele vai falar, uma cidade global é uma cidade que tem aí sede de grandes corporações transnacionais, ele usa esse termo, né, não multinacionais, transnacionais. Ele fala que é sede de instituições financeiras, existe aí uma rede de informações, existe aí aeroportos, teleportos, enfim, uma série de elementos que vão, de certa forma, constituir as características de uma cidade global. Para o Whittaker, a cidade global ela é uma plataforma para a produção das capacidades de comercializar, investir, financiar e prestar serviços a níveis globais. Quer dizer, como é que eu posso ganhar dinheiro com a cidade? A verdade é essa, né? A cidade, ela neste momento que a gente está vivendo, né? Essa cidade contemporânea, ela é um grande atrativo para se ganhar dinheiro. Então, nos países subdesenvolvidos, que é exatamente o termo que ele usa, os países subdesenvolvidos, a gente tem, de um lado, um Estado que é omisso aos problemas sociais, né? Como resolver problemas de infraestrutura, problemas habitacionais, e de outro, há um interesse do que ele chama de elites dominantes, que é, na verdade, toda esta grande, as grandes empresas transnacionais, né, de manter cada vez mais os salários mais baixos para ganhar mais. O lucro dessas empresas, ela ocorre não por quanto você vende o seu produto, mas por quanto você consegue produzir. Quanto menor o seu custo de produção, maior o seu lucro e maior a competitividade internacional. Ele vai falar que exatamente nesse contexto, nesse sentido, é que a gente começa a criar uma desurbanização, uma urbanização desigual. Por quê? Porque eu tenho espaços que têm uma excelente infraestrutura, uma excelente possibilidade de trabalho para ganhar dinheiro, e outros espaços que têm
péssimas infraestruturas de condição de vida, de habitação, enfim, que são essas pessoas que acabam trabalhando para essas empresas. Então, ele vai falar que isso é um problema de exclusão, né? No sentido financeiro, no sentido cultural, no sentido social, no sentido econômico. Vamos entender a cidade, então, como parte de um produto da cultura humana. A cidade, ela é um fenômeno não natural, né? A cidade é um artefato humano. Essa cidade, como um artefato humano, ela é construída no binômio tempo e espaço. Essa cidade, ela é construída por camadas de tempo e espaço. E que possuem características desiguais, né? Quer dizer, extremamente particulares. Então, uma cidade como Olinda, no Nordeste do Brasil, ela é completamente diferente de Blumenau, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro. Cada cidade tem a sua particularidade, a sua especificidade. Em que sentido? A forma de construir é diferente, os materiais aplicados são diferentes, topografia é diferente, o clima é diferente. Tudo isso vai trazendo paisagens urbanas diferentes. De certa forma, paisagens culturais também diferentes, né? Sem pensar na questão da cidade, se a gente for pensar na questão dos bairros, a gente vai ver que os bairros também são diferentes. Às vezes, numa mesma cidade, a gente tem bairros completamente diferentes. O que isso significa? Significa que cada bairro tem uma identidade urbana, cada cidade tem uma identidade própria. De certa forma, essa identidade vai remeter ao sentido de pertencimento. Eu pertenço àquela cidade, eu pertenço àquele grupo social, àquele grupo cultural. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, a gente tem a Moca, que é um bairro extremamente tradicional aqui de São Paulo, que é fundado a princípio por imigrantes italianos e traz ainda a cultura italiana. Então a gente vê aí as festas, né? As festas italianas que acontecem ainda nesse bairro, a forma de falar que acontece ainda nesse bairro. É muito específico. Se a gente for lá para o Rio de Janeiro e vai falar, por exemplo, com um morador de Ipanema, a gente vai ver que é um outro tipo de morador, um outro tipo de habitante, uma outra pessoa que está inserido num outro contexto urbano e que está inserido também num outro sentido de pertencimento, de identidade com o espaço urbano. Então, as identidades sociais desses bairros tentam sempre prevalecer sobre os outros, ou seja, eu vou impor culturalmente a minha relação de identidade com o espaço urbano, e que está diretamente relacionado com o habitante e o lugar. Por que o lugar? O lugar, diferente de um conceito de espaço, o lugar traz consigo uma relação de identidade propriamente dito, né? Quer dizer, eu me reconheço naquele espaço e, portanto, aquele espaço é o meu lugar, aquele espaço urbano é o meu lugar. Eu crio relações tanto objetivas, mas também relações subjetivas com aquele espaço urbano e que vai me trazer uma identidade. Por isso, a questão do lugar. Vou fazer aqui uma colocação do Bauman, que é um sociólogo, né, que já faleceu, e que vai fazer uma discussão aí sobre cidade global e essas relações da sociedade que ele chama de uma modernidade líquida, né? Quer dizer, essa sociedade que vive a pós-modernidade, que é líquida. Então ele fala assim, o nós, feito de inclusão, aceitação e confirmação, é o domínio da segurança gratificante desligada do apavorante deserto de lá fora por eles. Ou seja, é aqui que eu me reconheço. Em outro bairro, eu não me reconheço. Isso me traz
de certa forma, uma segurança, né? Uma segurança. Quando a gente vai para outro bairro, quando a gente muda de um bairro para outro, a gente carrega consigo as relações ainda que eu tinha no espaço urbano anterior, né? E pode ser, não é incomum, que a gente tenha aí uma certa repulsa com o lugar que a gente está morando, nesse novo lugar que a gente está morando. Por quê? Porque eu ainda não me reconheci, ainda sou estranho naquele espaço urbano. Nesse contexto, a gente pode pensar a cidade a partir de uma visão antropológica. E eu recomendo que vocês vejam aí os trabalhos do NAU, que é o Núcleo de Antropologia Urbana da USP. O que ele vai fazer? O NAU, os antropólogos urbanos, eles vão entender a cidade não apenas como uma construção física do espaço, mas também como uma construção simbólica, quer dizer, o que faz daquele espaço me trazer o sentido de pertencimento, tá? Como nós dissemos, o lugar, então, parte do princípio que há valores simbólicos, é um espaço carregado de valores simbólicos para um grupo social, onde você se reconhece, né? Então você tem aí o sentido de pertencimento, de identidade. O Marc Augé vai falar que na cidade contemporânea existem os não lugares, tá? Os não lugares são espaços onde há apenas uma passagem rápida. Você não permanece naqueles locais. Você não tem, de certa forma, uma relação simbólica com aquele espaço. Ele vai falar, por exemplo, dos portos, dos aeroportos, das rodoviárias. Isso é muito comum na cidade pós-moderna, nessa cidade contemporânea, e que insere aquela cidade em espaços, em rede de cidades globais. Voltando aí ao problema da globalização, né? E a gente já falou isso na primeira unidade. Na década de 50, só para a gente ter uma ideia, aproximadamente 1/3 da população morava nas cidades. Há uma estimativa que em 2030, quer dizer, daqui a 9 anos, né? A gente está gravando isso em 2021. Em 2030, 60% da população esteja morando nas áreas urbanas. E 70% em 2050 vai estar morando em áreas urbanas, em 2050. Então, veja, há um crescimento populacional que já está acontecendo, como já dissemos, já está acontecendo, e assim, como é que essas cidades estão se preparando para essa nova realidade? Vamos pensar, por exemplo, na questão de sustentabilidade, né? Se você tem aí muita gente num determinado local, eu preciso aumentar a infraestrutura de água, luz, esgoto, né? Ou seja, aumenta o consumo. Só para a gente ter uma ideia, o consumo de energia é 57% nessa cidade, 57% maior, e a água 50% maior em 2030, tá? Os resíduos sólidos dessas grandes cidades em 2025, agora já, vai ser cerca de 2,2 bilhões de toneladas. Então, assim, como é que a gente vai ter uma cidade sustentável com tanta gente? Né? Como é que a gente vai resolver esse problema de sustentabilidade? Para o Richard Rogers, que é um urbanista, ele vai falar que, de certa forma, a gente pode pensar a cidade como cidades menores, né? Que tem aí uma questão de um sistema ecológico já inserido no planejamento urbano. Para quê? Para gerenciar os recursos e usos naturais. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o consumo reduzido
implementação de eficiências, pode, de certa forma, reutilizar recursos naturais, que a gente fala isso constantemente, né? Ele vai dizer de um metabolismo circular das cidades, que é isto aqui, ó, tá? Então ele vai falar, por exemplo, de um metabolismo linear, que é o que acontece hoje. A gente tem lá os recursos naturais para a produção de alimentos, de energia, de mercadoria. Isso entra na cidade e depois isso sai da cidade como lixos orgânicos que são despejados em aterros, no mar. Emissões de gás como gás carbônico, enfim, e resíduos inorgânicos que são distribuídos em aterros sanitários. O que ele propõe? Um metabolismo circular, onde você tem usos renováveis de recursos naturais para a produção de alimentos, energia e mercadoria. Isso entra na cidade, de certa forma é reciclado e vai diminuir, né, a produção de lixo, a produção dos resíduos sólidos na cidade. Isso está num livro do Richard Rogers, Cidades para um Pequeno Planeta. Então, é uma forma também da gente começar a pensar essa cidade do século XXI. Então, para que isso aconteça, as cidades têm que ser cada vez mais compactas, cada vez menores, mais compactadas, né? Para que haja, de certa forma, um aumento dessa eficiência energética e acabe minimizando o consumo de recursos naturais, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Principalmente pensando em espaços de uso misto, integrando as funções dentro da cidade. O Bauman, a gente já falou um pouco dele, vamos falar de novo. O Bauman vai falar dessa cidade do medo que a gente vive hoje, uma cidade do medo. Essa cidade contemporânea, a gente tem medo do outro, a gente tem medo do que não reconhecemos como parte do nosso contexto social. E, de certa forma, segundo o Bauman, esse é o fruto da segregação social, né? Principalmente em função da globalização. A globalização traz esses processos excludentes, né? Bauman tem uma coletânea de livros sobre a modernidade líquida que eu recomendo que todos leiam para a gente entender um pouco como é que é essa relação com a cidade. Então ele vai falar, por exemplo, que essa cidade global que cria cada vez mais pessoas pobres, cada vez mais mendigos, né? E vão marginalizando essas pessoas e vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais medo desses espaços. E cria, por exemplo, em espaços urbanos, um certo estigma, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem aí a Cracolândia. O que é a Cracolândia? É a terra do crack, né? A terra das drogas, que está inserida num contexto urbano, mas que tem uma delimitação no território muito forte, muito significativa. Ou seja, não vamos ali, porque ali é um lugar perigoso, né? Então, existe aí uma questão do medo da cidade. Esse medo, para o Bauman, ele está relacionado diretamente com o individualismo das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão individualistas. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas querem se colocar na cidade, né? Querem estar presentes na cidade. Por isso que a gente vê movimentos, como a gente viu em 2013, dos rolezinhos, que eram jovens da periferia, né? Que andavam, caminhavam aí por parques e shopping centers para se divertir. Veja, uma coisa é o vandalismo, outra coisa é a possibilidade de ir e vir, andar pela cidade sem ser importunado. O curioso é que quando esses jovens iam para os rolezinhos, muitos shoppings fechavam as portas, né? E um desses momentos, eu me lembro que
teve uma entrevista com uma menina e ela falou: calma, 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 eu não quero ir no seu shopping, eu quero ir no meu shopping. Ou seja, eu não quero ir num shopping onde eu não me reconheço. Eu não quero ir em espaços onde eu não me reconheço. Eu vou em espaços onde eu me reconheço, né? Então, veja, de certa forma, essas pessoas foram barradas no shopping, é um medo do outro. É lógico que tem uma questão de vandalismo, ninguém está levantando aí a bandeira do vandalismo, né? O vandalismo tem que ser combatido, mas há aí, de certa forma, um medo dessas pessoas entrarem em espaços como parques, como shoppings, enfim. Para a gente finalizar aqui a nossa aula, eu vou sugerir o filme Medianeiras, né? Buenos Aires na Era do Amor Virtual. É um filme extremamente interessante, é um filme argentino, e que vai fazer uma relação aí, é uma ficção, obviamente, mas vai fazer uma relação entre criação dos espaços urbanos e as relações humanas. Como o espaço urbano acaba separando, né, segregando mais do que aproximando as pessoas. Então, para finalizar, fica novamente aí a nossa pergunta: como que a gente pode pensar a cidade global de uma forma multidisciplinar, ok? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.